Módulo de SPDA do Proelétrica. Aqui nessa tela a gente tem o gerenciamento dos projetos, ele tem aqui os projetos exemplos da MBR. Vamos pegar aqui o edifício de escritórios, aqui o cálculo do número de descargas por quilômetro quadrado por ano, você informa aqui, você pode consultar também aqui os mapas, né? Ou cálculo do NG, de acordo com o número de dias de trovada por ano. A questão da geometria. Se você não tiver uma estrutura retangular, você vai precisar encontrar uma largura, altura e profundidade média. A norma não prevê essa questão de estruturas irregulares. Mas o que ela prevê é essa estrutura adjacente aqui, considerando os fatores de linha de energia e linha de sinal. Se for a mesma, informa os mesmos dados nos dois campos aqui, mas podem ser separados, né? Então, a estrutura adjacente é uma estrutura que vai ser considerada também no cálculo do risco, no mesmo projeto. Aqui eu vou informando as características, né, os fatores da norma. Ele segue aqui aquele roteiro da norma. Aqui as características da linha de energia e da linha de sinal. As medidas de proteção, inicialmente você coloca sem SPDA, para ver se você consegue, através de MPS, né, o DPS, você conseguir evitar a necessidade do SPDA. E aí depois você pode voltar e rever algum fator aqui para ajustar, para que o risco fique dentro do aceitável sem a necessidade. E aqui continuando informando as características, né, da estrutura. Ele tem aqui o help de cada item, né? Aqui você informa o W, o KS4 ele já calcula automaticamente, né? Medidas de proteção, né? Você pode inicialmente botar 100 dps, se já tiver programado, você já pode incluir aqui o que tem no projeto, e depois você pode mudar algum classe ali do DPS, né? Então aqui a informação das zonas, né, diferentes que tem na edificação. Essa aqui é a zona de entrada, fora da edificação. Então, quantas pessoas você vai considerar, o número de total na estrutura, o tempo de presença das pessoas nessa zona por ano, se for considerar continuamente, então é 24 vezes 365, né? As medidas de proteção não é aplicável, é uma área externa, né? Aqui você pode botar avisos de alerta, isolação elétrica, né? O tipo de superfície do piso é asfalto. Aqui o L1, que é o risco de perda de vida humana, né? Então, vai informando aqui também todos os dados, né? Aqui vai para a próxima zona, que é a zona de jardim externo. Também vai informando os dados. Zona de arquivos. E os escritórios. E o centro de informática.
Então, aqui o resultado, né? Estrutura desprotegida, é necessário considerar um SPDA ou um outro MPS. Então, ele está com 4,82 aqui, precisa ficar em o R1 em menor ou igual a 1 vezes 10 na menos 5, né? Então, recalcular e considerar. Eu quero rever somente os dados de SPDA. Então, as demais características dos fatores eu não vou estar considerando ali nos dados. Não precisa rever todas as telas, né? Então, vou botar isolação elétrica com DPS. Então, aqui de todas as zonas, a gente vai revendo o que pode ser alterado ali nos equipamentos de proteção. Ó, o R1 está em 1,15. Posso rever mais uma vez porque ele tem que ficar em 1. Já está quase próximo do risco abaixo do tolerável aqui. Então poderemos ou rever os MPS ou pegar um SPDA aqui um pouquinho melhor, né? Então agora o R1 com a nova classe de SPDA ficou em 0,69, abaixo de 1, tá ok. Então aqui é o nível de proteção, já foi definido lá. O que eu vou utilizar aqui como método de proteção com SPDA. Aqui o número de descidas que vai ser calculado. Então tem aqui o help de como considerar esses cantos salientes da estrutura, né? Se for uma estrutura irregular, aí você vai analisar lá no arquitetônico quais os cantos salientes aqui que vai poder considerar. O cálculo aqui do comprimento da haste, né, do condutor horizontal, a resistividade do solo, tem uma tabela também. E se quer gerar aqui em HTML, TXT ou Word. Então aqui ele vai gerar a memória de cálculo aqui do risco dessa estrutura. E aqui no final, então a estrutura está protegida. O cálculo do número de descidas, os anéis, as seções mínimas. Então esse é o módulo de SPDA do Proelétrica. Então ele é interativo, né? Você tenta sem SPDA e vai alterando os fatores até ver qual a solução mais econômica para a proteção da estrutura.